Bom, meu nome é Ana Luísa e hoje eu vim falar sobre a pesquisa Janela da Escuta e Adolescências Trans, a textura de uma rede de cuidado. A instituição de fomento foi a FAPEMIG, com a PQ 03360 de 2022. A nossa coordenadora de pesquisa foi a Cristiane Grillo, professora aposentada atualmente da Faculdade de Medicina da UFMG. Bom, quando a gente começou a pesquisa da adolescência trans, a gente teve um princípio ético, né? Que foi de uma responsabilidade e estar à altura dos adolescentes pesquisadores. Não usar o recorte trans como divisor dos adolescentes, mas escutar o que aparece a partir deste recorte. Capilarizar, amplificar a potência das palavras, das imagens e dos silêncios. Então, essa foi a ética que conduziu a nossa pesquisa, né? A gente partiu do princípio do recorte para escutar o que tinha a mais que isso, e não tratar esses adolescentes só invisibilizados com uma adolescência trans. E aí foram feitos alguns cards, né, sobre paixão, respeito, religião, educação, saúde, cultura, esporte, lazer. E o que aparecia a partir disso para esses cards? Em paralelo a essa pesquisa, foram feitas outras duas pesquisas, né? O diagnóstico da infância e adolescência do CMDCA, da Prefeitura aqui de Belo Horizonte, e a pesquisa sobre adolescências, também financiada pela FAPEMIG, que também está aqui no canal. Então, a gente tem uma capilarização dessas três pesquisas juntas para poder falar com um pouco mais de outros olhares desses todos adolescentes. E aí, eu preparei algumas falas dos adolescentes e vou comentar um pouco sobre a minha escuta a partir disso, né? É importante dizer que eu sou gestora em serviços de saúde e os meus amigos e colegas pesquisadores eram psicanalistas, psicólogos, professores, médicos. Então, eu tenho um olhar mais amplificado da gestão, mas que a gente tratou todas as nossas respostas, tudo que a gente escutou, como uma escuta multidisciplinar. Então, Ana, do nome fictício, diz: aí, tipo, como eu já participei de muito grupo de transicionamento, etc e tal, acaba que as pessoas divulgam. É igual eu estou te falando, né? A bolha. Ah, só quem está na bolha que vai saber daquilo, entendeu? Porque é pouco divulgado. Então, uma coisa que aparece muito nas entrevistas que a gente fez com os adolescentes trans é esse viés deles viverem numa bolha e dessa bolha ser divulgada apenas para eles, né? Aí a gente pode ter várias óticas sobre esse tema, por que isso acontece, por causa do preconceito, porque eles se acolhem, mas isso aparece muito que eles têm uma rede muito grande constituída entre eles de fortalecimento, inclusive do acesso à saúde, acesso à educação, como se dá isso para cada um desses jovens. Marcelo, também nome fictício, tá? Disse: algumas vezes os médicos, eles sabem o que acontece. Alguns não têm intenção de ter o tato. É só uma maldade mesmo. Outros já são bem preparados, né? Eu acho que é uma questão da própria saúde pública mesmo. Assim, que não da pública, né? A saúde privada, os hospitais privados, particulares, é porque os públicos têm muito mais gente em contato, né? Eles estão mais acostumados com a nossa situação e as mulheres, os homens transexuais não têm condições, né? A maioria de serem atendidos. Às vezes não querem. Eu mesmo, graças a Deus, eu tenho condições de ser atendida em convênio, mas eu prefiro muito mais pelo tato, pela educação e pelo jeito como você é tratado, ser atendido em hospitais públicos. No pronto-socorro, eu sou muito bem atendido. Quando eu fiz minha cirurgia, que eu fiz minha cirurgia pelo SUS, eu fui muito bem atendido. Então, essa fala traz para gente que a saúde pública é uma saúde que é mais acolhedora, mais familiarizada com a temática, mais bem preparada para receber as pessoas trans para tratamento em saúde. Isso apareceu para a gente e foi muito importante, muito legal que a gente escutou isso, porque nós, dentro de um hospital universitário 100% SUS, valorizamos muito isso. Então, isso foi uma das coisas também que apareceu para a gente como resposta dessa adolescência trans, né? A Gabi disse, o nome fictício: comecei a minha transição mental e social e a me apresentar para as pessoas como Alice, mas só na internet, porque na internet eu posso mentir muitas coisas, e na internet eu comecei a me assumir uma pessoa trans. Então,
A internet, ela aparece como um viés de saída para esses adolescentes, um viés de amizade, comunicação social, de interação com as pessoas. Acho que retoma a fala de Ana, que foi a nossa primeira fala aqui tratada, né? Que eles vivem numa bolha. E eles têm muitos amigos distantes uns dos outros. Então, eles conseguem ser amigos e se identificarem com uma pessoa que está lá no Acre, com uma pessoa que está lá no Sul. É muito diferente, assim, porque o preconceito é tão grande que eles precisam se isolar e viver em bolha. Então, isso aparece muito. E a internet vem como um potencializador de atravessar afetos para esse público. E aí a Lua diz: eu enfrentei em muitos momentos essa coisa de não ter uma feminilidade convencional. Por exemplo, eu não sou a pessoa que mais usa vestido, não sou a pessoa que mais usa saia, curto muito usar calça, e eu sei que tem muito, tipo, uma cultura de mulheres lésbicas, mas, tipo, dykes. Então, muitas vezes eu entrava em conflito com outras meninas trans que tinham uma ideia de feminilidade, de sobrevivência. A gente transiciona e ainda assim mantém os estereótipos. Então, a Lua traz essa crítica, que é uma crítica que apareceu e tocou muito a gente, né? Porque a gente acha que já tem um recorte, mas dentro do recorte acontecem outros recortes, outros tipos de violência, né? Inclusive da própria comunidade trans mesmo. Não é porque você está dentro daquela comunidade que você está eximido de acontecer qualquer outra violência dentro daquele recorte de pessoas, sabe? Então, isso chamou muito a nossa atenção também. Aqui eu trouxe algumas imagens do nosso trajeto, né? E aí Marcelo diz também: eu sempre fui uma pessoa que nunca se encaixou, assim, por várias questões. Mas quando eu fiz a minha transição, eu saí ainda mais da linha. Eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas que pudessem entender o que eu queria e pudessem me respeitar da forma como para ter amizade com eles. Eu precisava me enquadrar no padrão deles. E o padrão do homem cisgênero é o pior tipo de padrão que alguém pode querer chegar. Então, mais uma vez, uma crítica ao padrão, reforçando que a Lua traz na nossa última frase comentada. A dificuldade que esses jovens e adolescentes eles têm de se inserirem também dentro de um recorte do que o outro espera dele, né? Do que a mudança de gênero, a transição espera dele. Ele trata o homem cisgênero como o pior tipo de padrão que alguém pode chegar. Então, isso pode tratar numa angústia também da transição, né? O que é que isso vai significar para este homem que escolheu se transicionar? Agora eu vou ser a pior pessoa, o pior tipo de padrão que alguém pode chegar, eu não quero ser isso. Então, eles entendem que tem essa dificuldade dentro do recorte mesmo. Lua também diz de novo: sou da cidade. Sou da cidade do interior do estado e vim para BH para estudar. E como não tenho plano de saúde, a forma que busquei para resolver minhas questões, eu fiquei muito surpresa, porque eu fui muito bem atendida, consegui sanar todos os meus problemas. Eles têm farmácia do posto, onde temos acesso aos medicamentos. Como eu não tenho plano de saúde, o acesso ao hospital é um pouco mais difícil. Não encontrei dificuldades, foi muito bom acessar perto da minha casa. Então, o Lua traz também isso, né, que foi importante para ela poder ter acesso ao serviço de saúde. Pode ser que seja uma crítica também, né, porque nas cidades menos favorecidas ou do interior, né, que recebem menos recursos, menos atenção, são menos visadas, a dificuldade do acesso ao serviço mais fácil pode ser um empecilho para essa transição e uma certa violência também. E é isso, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, é isso. Muito obrigada, FAPEMIG, muito obrigada ao FMG, ao Janão da Escuta, por nos terem proporcionado esse trabalho. Fico muito feliz de ter feito parte. Tchauzinho, gente.